Irmãos, irmãs e amigos, graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta para iniciar mais uma apresentação da nossa live Gotas de Orvalho. E nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui para esses momentos de adoração, esses momentos de louvor e de muita reflexão na palavra do nosso Deus. O que nós interessamos mesmo é que a palavra do Senhor seja manifesta em toda a sua santidade e verdade. Hoje nós estamos com uma certa dificuldade. O meu celular deu um problema na hora de começar e eu estou com o outro celular, com o iPad, que traz uma imagem maior, mais fiel, mas eu não gosto do iPad, E além disso, gravando no iPad, ele me priva de algumas possibilidades que eu tenho em relação à apresentação da live. Mas estamos com você, esse é o importante. Você vai ouvir a palavra, nós vamos aproveitar o momento para a reflexão, para a meditação, e assim a obra continua. O importante é a gente continuar caminhando na presença do Senhor. E vamos à nossa meditação. Você já sabe que pode nos ajudar compartilhando essa live, você sabe disso. Você sabe que muitas pessoas entrarão em contato com a nossa live depois que você compartilha. Então, nos ajude e vamos embora, vamos lá, vamos à luta. Deus é fiel, com alegria, com gratidão, com amor, com zelo, com dedicação, sabendo que o que fazemos aqui é inteiramente devotado ao Senhor e à sua santidade, que não é uma apresentação familiar, grupal, de igreja, de nada. Aqui é um trabalho simples, mas voltado para a exaltação daquele que é o Senhor da nossa vida. Então estamos meditando na palavra no capítulo 45 do livro do Gênesis, que agora conta a história do momento em que José se dá a conhecer aos seus irmãos. E a gente viu já uma parte dessa história ontem, e hoje a gente vai continuar, vai dar continuidade para a glória do nome do Senhor. Nós temos a manifestação de José quando mandou que todos saíssem da sua presença e ficaram somente os seus irmãos com ele naquele momento. E a Bíblia diz que ele levantou o choro, a voz em choro, de tal maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó ouviam o choro de José.
não era para menos, era muita coisa para decifrar, era muita coisa para dizer, era muita coisa para manifestar, eram as emoções que estavam a partir daquele momento em floração, aparecendo, manifestando o lado humano da pessoa de José. E o bom de tudo isso, irmãos e irmãs, não é o que a gente imagina acerca de José, que aliás a gente deve ter muito cuidado para não incriminar os homens de Deus ou então para defendê-los no momento em que é preciso defender ou incriminar. A gente tem que fazer o juízo correto e isso de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que José chorou de tal maneira copiosamente e da agora por diante o que importava era o que José dizia, porque os irmãos ficaram atônitos, confusos e não sabiam o que dizer. Não tinham também o que dizer, porque para eles José tinha morrido e os seus ossos já estavam brancos. Agora, de repente, o homem se levanta na presença deles, naquele momento de aflição para eles, e aquele homem poderoso, majestoso, se levanta diante deles, aquele homem diante de quem eles já tinham se curvado diversas vezes, sem saber, porque quando José contava os sonhos para eles, além de não acreditarem, tentaram evitar que isso acontecesse. E eles o fizeram sem nenhuma resistência. Eles prontamente se curvaram. Há um texto que diz que eles se curvaram até o pó. Textualmente eles se curvaram diante de José naqueles momentos lá no Egito. E agora José se levanta para dizer: eu sou José, o irmão de vocês. E aí contou a história. Dá para você entender como é que o sujeito fica? Depois de 13 anos acreditando que José morreu, acreditando que José já tinha ido embora, e agora o homem se levanta naquela posição, mandando em todo o Egito daquele jeito, no momento em que todas as comunidades vizinhas iam para o Egito comprar mantimento para sobreviver, e ele era quem mandava em tudo. Dá para você entender como é que dá para ficar? Eles já vinham cismados dizendo: as provações que José os fez passar durante aqueles tempos de reconhecimento, eles já pensavam: isso é o juízo de Deus sobre nós, porque tentamos matar o nosso irmão e não atentamos para o seu pedido em não morrer, pedindo pela sua vida, e nós não demos atenção. Isso é o juízo de Deus sobre nós. Então eles estavam e tinham razão de estar sem saber o que dizer. Vamos ler um pouco
a partir do versículo 3 do 45, e disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Ficaram assustados, perturbados, confusos, nervosos diante de José. Mas há algumas coisas que eu quero destacar para vocês, e eu tenho que correr porque a hora já foi. Mas eu vou apenas ler e na segunda-feira, se Deus nos permitir, a gente conversa um pouco mais sobre isso. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então lhes disse. Então o que José vai dizer é o que nos importa em toda essa história. O que importa, o que teve sentido real, era o que José disse aos seus irmãos da agora por diante. O que disseram antes, a história, o discurso de Judá que tentou ajudar na situação, não teve essa importância toda. Mas agora as coisas começam a tomar sentido, as coisas começam a andar nos trilhos certos, na direção certa. Então José disse: Cheguem, e eles se chegaram. E ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. José estava dizendo que ele era José, aquele que vocês venderam para o Egito. Sou eu. Eu estou no Egito, mas não estou como escravo. Sou eu sou José. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Os irmãos estão entendendo a leitura, estão percebendo o valor das palavras de José? Ele diz: Olha, eu sou José que vocês venderam. Vocês se lembram, vocês venderam aquele garoto, 17 anos, indefeso. Era como se ele estivesse dizendo isso, para que ele se lembrasse e reconhecesse que ele era realmente José, que ele sabia da história, que ele era personagem da história. E José diz: Eu sou aquele que vocês venderam. Mas não briguem entre vocês mesmos, não vão à procura de um culpado entre vocês, porque não foram vocês que me enviaram para cá. Isso é importante. Isso está no versículo 5. Não foram vocês que me enviaram para cá, porque para a preservação da vida
é que Deus, quem enviou? Deus me enviou para cá. Foi Deus que me enviou para cá. No versículo 7, José repete: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra. Então foi Deus, não foram vocês. E por último, no versículo 8, José diz: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. A história de José estava o tempo inteiro centralizada na pessoa de Deus. De Deus. A gente vai parar por aqui e segunda-feira próxima a gente volta para analisar melhor, com mais paciência, essas palavras de José. Agora, eu quero chamar a atenção porque os crentes hoje dão muito valor a Satanás. Tudo quanto acontece, foi Satanás que quebrou o carro, foi Satanás que mandou a doença, foi Satanás que mandou aquele sujeito nos desafiar, foi Satanás que... E se a gente notar direitinho, Deus não está fazendo nada na vida dos crentes, mas Satanás está com a faca e o queijo. Quando eu cheguei aqui em Apodi, alguns anos atrás, logo que cheguei para pastorear, eu visitei uma comunidade e lá tinha alguns crentes e a gente foi para aquele trabalho de visita, de reconhecimento, e fomos, e o irmão nos recebeu com muita alegria, e a gente foi passar uma tarde com uma noite, voltando depois do culto, e logo quando a gente chegou, o irmão começou a dizer o que Satanás fazia naquela comunidade. Entrou numa moça ali, e a moça sofreu muito, e aquela coisa, ele contou a história. Entrou até no animal, Satanás tinha entrado e feito um rebuliço enorme na comunidade. E aí eu olhei para ele assim um momento e disse: irmão, eu estou desanimado com essa arrumação aqui, porque o irmão me contou história, até agora, as histórias das façanhas de Satanás nessa comunidade. Satanás trabalha muito aqui, né? Agora, Jesus está fazendo nada. Quem tem que fazer é Jesus, não é Satanás. Então José admite o seguinte: quem me mandou para cá não foi Satanás. Eu não tenho nada a ver com Satanás. Quem me mandou para cá foi Deus. Foi Ele que me mandou para cá. A nossa vida está, ou pelo menos deve estar, centralizada no comando de Deus. A gente fala muito, Deus está no comando, Deus está no controle, e na verdade Deus está. A gente tem muita razão em dizer isso. Agora a gente precisa provar isso, viver isso. Na hora que acontece qualquer coisa, o sujeito vai logo pensando: foi pecado, foi Satanás, foi não sei quem, foi não sei mais quem, é da carne, é não sei o quê. Não, José não pensou nada disso. Vocês querem me matar, mas não é Satanás que quis me matar. Era Deus trabalhando para me trazer para cá. Vocês me jogaram dentro da cisterna, mas não foi o sentimento de vocês que operou isso, era Deus trabalhando para mim vir para cá. Vocês me venderam aos amalequitas, mas não foi o preço
que vocês receberam por mim, que me mandou para cá. Deus é que estava trabalhando. A mulher de Potifar inventou aquela história e me colocou na cadeia, mas era Deus trabalhando para que eu hoje estivesse como dono do Egito. E aí não sei como é que vocês entendem, nem eu quero saber, nem posso explicar, que às vezes a gente tem tanta raiva dos homens, né? Quando a gente fala acerca do homem, você é de nada, você não é nada. É, minha gente, é. Agora a gente só não presta mesmo, é quando a gente está fora do lugar, quando a gente perde a cabeça e fica fora do lugar do comando de Deus. Aí a gente começa a desmerecer o homem. Na verdade, diante de Deus, em relação ao que Deus é, nós não somos nada, mas não é assim que o nosso relacionamento é com Deus. É tanto que a Bíblia diz, pouco menor do que os anjos o fizeram. Pouco menor. Você já notou o valor de um anjo? Já. Então note o valor de um homem, de uma pessoa, de uma criatura humana. Para Deus a gente representa muito, não é aquele exagero, porque ou a gente vai para um lado, vai para o outro, não sei qual é o problema que a gente tem de ficar no centro, porque a palavra nos ensina sempre a posição do centro. E aí a gente acaba com, você não é de nada, você não serve para nada, tudo é Deus. Não, é Deus operando através do homem, através de você, e você não sabe. Agora você fora do lugar, não vê nada, não vê Elias, né? Ontem a gente ouviu a mensagem, Elias, eu estou sozinho no mundo, meu Deus, e estão correndo atrás de mim para me tirar a vida. Aí Deus disse, não, eu tenho 7.000, não é só você não, tem 7.000 orando, tem 7.000 de joelho, tem 7.000 que resistem, tem 7.000 que glorificam o meu nome, tem 7.000 que não se curvam a Baal, tem 7.000, e aí vai. Mas a gente fica assim, macambudo, a gente olha para Deus e vê Deus do tamanho da gente. Por isso que a gente diz que a gente não vale de nada. É porque Deus, a gente já acha que Ele é pequeno, e ainda acha que é uma coisinha maior do que nós. Aí a gente fica reduzido mesmo, viu? Mas não é assim não. Tem o José, tem os Davi, tem as Marias, tem as Franciscas, as Raimundas, as Jacilene, tem as Marias das Dores, e compreendeu? Tem aquelas pessoas que Deus convocou para esse momento de tristeza. Foi o que José disse, Deus me preparou e trouxe para cá, para esse momento de angústia em toda a terra. A seca devorava tudo e a tendência era matar tudo. Não matou, sabe por quê? Porque lá tinha um José para receber a interpretação exata de Deus e comandar a terra do Egito. Segunda-feira a gente continua. Erga assim a sua mão. Senhor, nós te agradecemos, porque tu tens nos chamado neste momento para esse momento histórico da nossa nação, do nosso povo, da nossa vida. Estamos assustados, Senhor. Nós estamos assustados. Há tanta gente perecendo, há tanta gente morrendo, há tanta gente nos hospitais, há tanta história mal contada, há tanta diversidade. Há tantos inimigos se levantando contra o Senhor e a sua igreja. Senhor, te louvamos, porque nós estamos aqui
se somos pequenos, mas aprove ao Senhor usar as coisas pequenas, são as coisas pequenas, para envergonhar as grandes. Sim, Senhor, a gente não pode, os limites da nossa vida são grandes, mas acontece que essas coisas, esses homens e mulheres pequenos que tu chamaste, tem um Deus grande, um Deus soberano, um Senhor eterno, dono da nossa vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Te agradecemos, Senhor, que para este momento o Senhor nos chamou e nos colocou em Apodi, na região oeste, em qualquer lugar. Ajuda-nos a compreender, portanto, e porém, que o mundo não gira em torno de nós, mas é o Senhor que faz o mundo girar. E o Senhor dá a rotação que quiser, e a direção que quiser, e o Senhor dá os resultados que quiser. Os teus propósitos se estabelecem para a tua glória e o teu louvor. Deus de toda santidade, eis-nos aqui. Reconhecemos que não somos poderosos o tanto quanto pensamos, mas somos instrumentos em tuas mãos. Somos instrumentos em tuas mãos. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo ouvinte. Toca em cada coração. Aviva a tua igreja, que tem sido mal entendida, mal compreendida, perseguida, mas o Senhor é dono da tua igreja, o Senhor é o forte e poderoso. Aleluia, louvado seja o teu nome, tu és fiel e em ti podemos descansar. Abençoe os que estão enfermos, a Humberto Costa, a Francileno Góes, que estão precisando da tua ação todo-poderosa. Estende as tuas mãos para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos e exaltamos a tua santidade por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Um abraço para todos os irmãos. E na próxima segunda-feira, se o bom Deus permitir, se Ele quiser, nós estaremos aqui para mais uma live Gotas de Orvalho. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.